Queriam proibir e hoje fazem igual o vídeo do Eurofut, mano. Vamos ver isso. Quando eu comecei a acompanhar o futebol europeu lá em 2008, tinha um jogador que nunca foi muito bom, mas ele era conhecido por todo mundo porque o cara era único. O nome do cidadão era Rory Delap. E a fama dele se estendeu pelo mundo inteiro não porque ele marcava golaços ou porque sabia fazer dribles maravilhosos, mas sim pela maneira como ele cobrava os laterais. Cara, eu acho que teve um FIFA que esse cara era bom pra caramba, que ele metia muito lateral longo no FIFA, tá ligado? Que dava pra meio que dar uma bugada na jogada com ele e mandar a bola pra área, tá ligado? E aí a galera fazia gol no fifinha. Esse homem jogava no Stoke City e qualquer lateral que o time tinha no campo de ataque, não importa o quão distante do gol, ele conseguia jogar lá na área, na zona da confusão, pra ver o que acontecia. Além da potência, ele tinha muita técnica e esses cruzamentos de lateral, né, os lateramentos do Delap iam numa trajetória quase que reta pra área, sem fazer um balão muito alto. A bola chegava rápida demais, o que tornava difícil para os defensores se ajeitarem e defenderem, causando o caos nas defesas adversárias. Na temporada 2008-2009, por exemplo, dos primeiros 13 gols que o Stoke City marcou na Premier League, 7 começaram com lateral. Aí é bizarro. Aí, mano, mas na moral, você torcer pra um time que a principal jogada é um lateral deve ser um pouco broxante, né, velho? Porque, tipo assim, pô, se em 15 jogos o time fez 7 gols de latereio, mano, é porque o time não sabe jogar bola, né, rapaziada? Vamos, né? Vamos concordar, velho. Do Delap. Quando o Stoke venceu o Arsenal por 2-1, os 2 gols saíram de laterais do homem. O futebol bonito do Arsenal de Wenger foi vencido pela simplicidade de um lateral jogado na área. Era quase impossível defender. Num esporte jogado com os pés, o Delap às vezes era o maestro do Stoke City, criando jogadas com as mãos. A força e a técnica que ele tinha nos braços possibilitaram ao Stoke City transformar qualquer lateral num cruzamento na área. E na época, o Delap foi chamado de estilingue humano, braços de catapulta, arma... E é engraçado porque, tipo assim, esse cara começou com isso, correto? Mas hoje muito jogador consegue fazer essa porra, velho. Muito jogador, não é pouco não, é vários, velho. Vários. Magnífica e lançador de mísseis. Um grande personagem do futebol, reverenciado por todos, admirado pela capacidade que ele tinha, né? Não, muito pelo contrário. Delap e o Stoke City eram meio que considerados terroristas do futebol. O estilo de jogo deles era retranqueiro, feio, antiquado, se fechando lá atrás, tentando sair na bola longa e abusando das bolas paradas. E o lateral na área era a cereja do bolo, era a representação final de um futebol nojento, odiável. Mano, isso fica evidente. Mas faz muito sentido a jogada deles, porque para pra pensar, rapaziada, um time que ele se defende muito, que é aquele time retranqueiro, tá ligado? O que ele quer? Ele quer uma bola. E normalmente, quando essa uma bola vem de um escanteio, de uma falta, que você pode jogar a bola na área, mano, aí que ele fica feliz pra caramba. Agora, o Stoke City, velho, ele conseguia aumentar consideravelmente esse número de bolas durante o jogo, porque qualquer lateral ali mais ou menos próximo da área virava essa jogada, tá ligado? Então, enquanto um time que não consegue mandar um lateral na área e é retranqueiro, tinha ali 2 escanteios no jogo, 3 escanteios no jogo, 1, 2 faltas, velho, o Stoke City provavelmente ia ter, sei lá, uns 5, 6 laterais por jogo. Mais os escanteios e mais as faltas, tá ligado? Então, pô, pros caras era muito bom isso, velho. Iniciado por um dos grandes memes aí de uma década e pouco atrás, quando o Messi tava torando na Champions, na La Liga, mas as pessoas se perguntavam, será que o Messi conseguiria fazer isso aí numa noite chuvosa em Stoke? A ideia era basicamente essa, em termos de futebol. Valeu pelo follow aí, Luca, tamo junto. O Messi conseguia fazer o que ele quisesse, mas lá nesse antijogo do Stoke... Eu já ouvi essa porra aí, um dia chuvoso em Stoke. Aí era diferente, era quase um outro esporte. O responsável pelo Stoke Ball era um treinador chamado Tony Pulis, e o trabalho dele não inspirava ninguém. Exceto o Mourinho, que uma vez cobriu ele de elogios, não tinha nenhum outro técnico que queria ser o Stoke. O Wenger, na época, disse que a agressividade do Stoke era coisa de covarde e que as táticas deles não eram mais futebol, começava a virar já rugby. Algumas pessoas discutiam. Você vê que os caras estavam irritados, né, velho? Todo mundo tava irritado com o Stoke City. Se o estilo do Stoke era simplesmente errado. E alguns chegaram até a levantar a pergunta: será que a gente deveria banir os lateramentos?
Aquele time do patético, aí não dá. Stoke era motivo de piada e eles sumiram sem deixar nenhum legado pro futebol. Não teve nenhum novo Tony Pulis depois dele, nem ninguém querendo imitar exatamente o que o Stoke City fazia. Pelo contrário, com o passar dos anos, a gente começou a ver cada vez mais treinadores ousados e modernos mesmo em times pequenos, deixando de lado aquele estigma de jogar feio pra tentar fazer ali o que os Pep Guardiolas da vida estavam fazendo. O lateramento foi então uma verdade. arte Se você tá irritando a galera é porque você tá fazendo alguma coisa certa, tá ligado? que esquecida. E Rory Ninguém se incomoda com quem tá fazendo coisa errada. Delap, em grande Assim, parte, vocês foi entenderam, né? Com quem tá mandando mal. ignorado pelo mundo do futebol. Só que o futebol não gira, ele capota. E muitos anos depois de serem menosprezados, as técnicas malignas do Stoke, que antes eram criticadas, começaram a ser copiadas. Aí, ó. Hoje todo mundo Daqueles faz. tempos pra cá, Pô, o muita Marcos Rocha faz muito isso, cara. coisa mudou. No Brasil, ele é tanto o Tony sinônimo Pulis disso. quanto o Delap saíram do Stoke City em 2013 e o Delap, desde que se aposentou, foi convidado para acertar uma cesta de basquete a 40 metros de distância e teve um filho que cresceu e virou atacante. Ruim de bola, tá? O filho dele é ruim de bola demais. Esse cara é horroroso, mano. Horroroso, velho. Graças a Deus o João Pedro não come banco pra esse cara, velho. Graças ao bom Deus, mano. Na moral. Que neguinho ruim de bola, velho. Chelsea. O lateral monstro dele não sumiu completamente, né? Nesse período, de vez em quando, alguém ainda se arriscava. o Marcos Podia Rocha aí, ainda ó. ser uma arma perigosa, mas por muitos anos não foi muito utilizado. Não era uma técnica bem vista, não era elogiada, né? E sem dúvidas, nunca ninguém fez de forma tão eficiente quanto o Delap. A gente também passou por um período curioso de evolução no futebol, onde algumas coisas começaram a ser diferentes e a se modernizar. Antes, um goleiro quando saía jogando, geralmente era na bicuda na bola Hoje é e o atacante tocando. que tinha que se virar lá na frente. Porém, cada vez mais foram surgindo os Nossa, goleiros que uniforme bonito do Schalke 04, hein? Cê tá maluco, velho. que sabiam jogar com a bola nos pés. E de repente, os principais clubes do mundo começaram a avaliar os Não, o arqueiros Delap é ruim demais, mano. Toda vez que eu vejo esse cara, eu fico com raiva, velho. Fico com raiva, velho. Juro. não só pela capacidade de defender, Eu acho que ele fez alguma coisa no Mundial, mano, contra um time brasileiro que me irritou, velho. Eu acho que ele foi meio pau na lomba no jogo contra o Palmeiras, talvez. E ele é ruim de bola pra caramba e pagando de bom de bola, tá ligado? Nossa, não, que preguiça, velho. Não dá. mas também de sair jogando. O Guardiola, por exemplo, quando chegou no Manchester City, trocou o Joey Hart, que estava estabelecido na meta dos Citizens, pelo Bravo por conta disso. Mais recentemente, a gente viu o Luiz Henrique chutando o Donnarumma pela porta dos fundos do PSG, mesmo ele fazendo uma temporada de melhor goleiro do mundo, em parte porque ele queria um goleiro que jogasse melhor com os pés. E aí trouxe o Chevalier. Outras mudanças, por E o Donnarumma foi parar onde? Na mão do Guardiola. exemplo, a gente viu na bola parada. O escanteio, por exemplo, passou de ser visto como uma arma poderosa para gol de cabeça para ser deixado de lado um pouquinho, dando espaço para o novo escanteio curto, com vários times usando a oportunidade para fazer alguma jogadinha ensaiada, ao invés de simplesmente jogar a bola lá na confusão da grande área. O futebol começou a se profissionalizar cada vez mais, a buscar ganhos incrementais ali, pequenas margens de desempenho que pudessem melhorar para você. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui que a gente vê pouco, tá, velho? Eu acho que daqui a alguns anos, uma coisa que a gente vai ver muito no futebol é jogada ensaiada, velho. Eu acho que, apesar do futebol ter evoluído muito ao longo dos anos, mano, uma coisa que evoluiu pouco no futebol foi jogada ensaiada, velho. Eu acho que tem, tipo assim, um espaço gigantesco pros times evoluírem em jogada ensaiada, velho. Mas muito grande mesmo, mano. Eu realmente acho que vai ter aquela temporada que, tipo, não, esse time aqui tá brilhando porque ganhou jogos difíceis em jogadas ensaiadas. Eu acho que vai ter, mano. Eu acho que vai ter, velho. Você superar os seus adversários. O combo de estatísticas com análise de dados virou algo muito grande no futebol e alguns clubes basicamente fazem todo o seu processo de recrutamento e treinamento com base nisso. E no meio de toda essa análise e pesquisa, descobriu-se que Delap, ele mesmo,
sempre esteve certo. Lateral na área, por algum motivo, é extremamente perigoso. E vale mais a pena para um clube, na maior parte do tempo, fazer lateramentos do que cobrar curto e sair jogando. E assim, essa ferramenta que foi utilizada lá atrás pelo Stoke City e que era menosprezada por todo mundo, começou a voltar mais forte do que nunca. Recentemente, o Liverpool literalmente chegou a ter um treinador de laterais. A função do cara era só essa. Uma época, os Reds estavam muito bem, tinham chegado numa final de Champions, o time estava encaixado, porém o Klopp estava muito insatisfeito com os laterais da equipe, porque eles perdiam a bola nos laterais em 55% dos casos. Véio, que Ou isso? seja, pro Liverpool, ter um lateral para cobrar era mais prejudicial do que benéfico. O Klopp então encontrou um treinador de laterais que trabalhava no Midtjylland da Dinamarca e levou ele para trabalhar no Liverpool. Lá ele deu dicas de como cobrar melhor os laterais, fez os jogadores treinarem incessantemente a cobrança de lateral no pé do colega e abaixou aquela taxa de perda de bola nos laterais de 55% para 32%, o que se tornou a segunda melhor taxa de todos os times da Europa. Melhor que o Liverpool nesse quesito, adivinha? Só o Midtjylland, que já treinava isso há mais tempo. Esse cidadão chamado Thomas Gronemark fez tanto sucesso como treinador de lateral que já trabalhou também. Parece que existe, né, no Ajax, no RB Leipzig, no Borussia Dortmund e até no Flamengo. O trabalho dele foi nos laterais como um todo, tá? Não necessariamente no lateramento lá do Dilep. Tanto é que quando ele chega no Liverpool, ele tenta dar uma tranquilizada nos jogadores dizendo o seguinte: fiquem tranquilos que eu não vou transformar vocês no Stoke City 2.0. E isso, obviamente, não é só no Liverpool, né? O Arteta disse que quando ele jogava, ele nunca na carreira dele de jogador teve uma sessão de treinos sequer focada em lateral. Isso nunca sequer foi abordado. E hoje, segundo palavras dele mesmo, e o próprio Arteta já meio que deu uma assistência de lateral mesmo sendo treinador. O homem realmente tá levando a coisa bem a sério. E essa mentalidade de aproveitar os laterais tá se espalhando como fogo no capim seco. Na Premier League 2025-26, a gente tem cerca de 3,5 laterais longos em média por jogo. Isso é 2 ou 3 vezes mais do que mano, cresceu muito, tem tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 temporadas anteriores. Esse outro gráfico da Opta mostra a quantidade de finalizações a partir de laterais por temporada na Premier League. Olha a diferença da temporada atual para a anterior. É brutal. E também olha que curioso como que essa técnica... A gente tá em uma temporada de mudanças do lateral do futebol, né, era mais comum lá pra 2010, aí caiu completamente em desuso e agora tá voltando de maneira estrondosa. Com todo mundo fazendo isso daí, aquelas críticas que caíam sobre o Tony Pulis, sobre o Dilep e sobre o Stoke City, de que eles jogavam um futebol feio e primitivo, foram em grande parte embora. E a gente pode afirmar tranquilamente que o Stoke City, há uns 15 anos atrás, foi inovador e criou uma tendência que tomaria conta da Premier League. É o que eu falo, rapaziada, a gente tem que ter confiança no que a gente acha que dá certo, tá ligado, velho? Porque as pessoas vão nos criticar, mas se estiver dando certo, meu irmão, e não estiver prejudicando ninguém, obviamente, continue isso aí que você tá fazendo, cara. Porque uma hora vão te chamar de gênio, tá ligado? Uma hora vão te chamar de gênio. Como já dizia o Sergião dos Foguetes, velho. Isaac Newton, Einstein, todos os gênios que a gente tem hoje na história da humanidade, na época deles, eles não eram considerados gênios, tá ligado? Hoje eles são considerados, mas na época deles não. Então, assim... 25-26. Só na rodada 9 dessa PL, a gente teve Sunderland e o Brentford fazendo gol de lateral. O Burnley chegou muito perto e eu falei, né? Tomar gol de lateral é pai, hein? Depois, fora da PL, o Atlético de Madrid abriu o placar contra o Betis também em jogada originada de lateral longo. Antes era algo raro, mas agora tá todo mundo tentando. O Tottenham fez dentro do seu elenco uma espécie de concurso para descobrir qual jogador conseguia cobrar o lateral mais longe. Aí o zagueiro Kevin Danso ganhou e pronto. A cada lateral do galão hoje em dia, tu vê o Danso secando a bola, se preparando e encarnando o seu Dilep interior nas cobranças. E isso tudo não é à toa. A cobrança de lateral tem 3 características bem específicas que tornam ela muito perigosa. Primeiramente, a bola não sai do nível do chão, ela já sai ali de uma altura próxima a 2 metros de altura,
fazendo com que a trajetória da bola para a área seja um pouco mais reta, menos arcada, o que torna mais difícil de defender. Segundo, que um lateral pode ser mais perigoso que um escanteio, na medida que da lateral você consegue jogar a bola em direção ao gol. Qualquer desvio pequeno na pelota faz sentido pra caramba. já pode entrar. Enquanto no escanteio isso também é possível, porém mais difícil, depende do jogador botar uma curva monstra na bola, ali, como se ele fosse fazer um gol olímpico, né? E terceiro, que lateral não tem impedimento, o que é uma vantagem, por exemplo, de uma falta, né? Não sabia. Eu não sabia disso. Eu não sabia que lateral não tinha impedimento. Não, lógico que eu sabia, óbvio que eu sabia. Nossa, óbvio que eu sabia, velho. Nossa, lógico que eu sabia, caralho. É que tipo assim... Caralho. É que tipo assim... Mano, o latereio, ele é tão diferente, que, tipo, eu não associei que o latereio é um lateral normal, tá ligado? Bota fé no que eu tô falando? Entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, lateral não tem impedimento. Tipo assim, mano, eu imaginei o cara jogando a bola, tipo assim, um pouco na frente, assim, pro cara correr, tá ligado? Enfim, eu me confundi. Óbvio que eu sabia, mano. Óbvio que eu sabia. Tanto que no gol do Ronaldinho lá em 2013, contra o São Paulo, foi nesse lance que eu descobri que lateral não tinha impedimento, tá ligado? Porque o Ronaldinho tá na frente de todo mundo e ele recebe uma bola de lateral e cruza pro jogo fazer o gol, tá ligado? Então, tipo, eu sabia. Os jogadores do teu time Mas eu peguei uma viagem nada a ver. Pra se posicionarem. E olha, meu Deus. Olha o lance que apareceu, justamente ele, né? Eles quiserem. Justamente ele. Podem, inclusive, ficar lá na linha do gol, podem encher a pequena área de gente, empurrando a defesa do time adversário pra trás, entendeu? Essas vantagens estão deixando o lateral tão perigoso que o negócio se espalhou pelo futebol inglês e agora tá contaminando, digamos assim, até outras ligas. Não, o Brasileirão a gente já vê isso já há algum tempo já no Brasileirão, né, rapaziada? Twist aqui, porque o lateramento, ele é apenas um sintoma de uma tendência maior, que é os times focarem em bola parada. Se antes ficar buscando escanteio ou lateral pra tentar fazer gol de cabeça era coisa de time limitado, dos Stoke City da vida, hoje em dia o jogo virou. Um dos melhores times do mundo na bola parada hoje é o Arsenal. Que tem treinador de bola parada. Técnico de bola parada, o Nicolas Jover, que ficou muito conhecido recentemente, não pela habilidade dele como cantor, tá? Mas sim porque esse monstro ajudou a transformar os Gunners num... Ele é fã do Neymar? Tá escrito NJ na camisa dele, velho. Time extremamente letal, principalmente em faltas e escanteios, e ajudou o zagueirão Gabriel Magalhães. Mano, o Arsenal ganhou um jogo do Manchester United na temporada passada com 2 gols de escanteio, pô. A virar um dos artilheiros dos Gunners. Contra o Atlético de Madrid na Champions, por exemplo, ele não só fez um gol, como também deu uma assistência de cabeça em bola parada. O Jover disse que no passado a bola parada era considerada uma arma dos times mais fracos, que era uma coisa mais aleatória, cada jogador cobrava da sua maneira, mas que hoje elas são fundamentais e que inclusive os times têm colocado cada vez mais jogadores na área em situações de bola parada, basicamente enxergando essas jogadas como tendo mais valor. Com o Jover, só nos primeiros 3 meses de temporada 2025-26, o Arsenal marcou 11 gols originados em bolas paradas. E quando eu falo gols em bolas paradas, Gabriel Magalhães é pica, velho. a gente não tá contando pênalti, tá? São lances de falta, escanteio, lateral. Como a gente falou, não é algo por acaso, né? É muito bem treinado. Inclusive o Arteta disse que coisa de 10 anos atrás, quando ele começou a tirar as licenças de técnico, ele já via a importância da bola parada e ele queria criar um time com técnicos especialistas ali que pudessem tirar o melhor dessa estratégia. Aí outros times viram o sucesso do Arsenal e começaram a copiar. O Tottenham tem tido um foco gigantesco em bolas paradas na temporada 25-26 e contra o Everton na 9ª rodada da Premier League, venceram por 3-0 com 2 gols de escanteio em jogadas ensaiadas que lembram as do Arsenal. Um escanteio no segundo pau com a bola sendo escorada pro meio e outro escanteio cobrado fechadíssimo já praticamente... Esse escanteio fechado, velho, pô, é muito difícil pro goleiro. Em cima do goleiro, com um jogador ali em cima do cara, pronto pra cabecear. Os 2 gols foram do zagueiro Van de Ven,
que com esse doblete passou a ser naquele momento o artilheiro do Tottenham na temporada, evidenciando como a bola parada Doideira, tem sido né, fundamental doideira para a isso aí, equipe do velho. Thomas Frank. Aliás, o Frank, quando era técnico do Brentford, chegou a afirmar que nunca mais trabalharia sem um treinador de bola parada, que para ter sucesso no futebol atual é impossível você abrir mão de ter um cara como esse. E o Brentford chegou a começar a pagar bonificação para os jogadores quando as jogadas de bola parada funcionavam. A cultura no Brentford se tornou tão forte em relação a isso que quando o Thomas Frank O Arteta, ele era auxiliar do Guardiola no City, mano, antes de ir pro Arsenal. foi embora, o cara que era o técnico de bola parada antes, o Keith Andrews, se tornou o técnico principal. Essa moda começou não faz tantos anos assim, mas hoje em dia qualquer clube que se preze já precisa ter um técnico de bola parada. Pelo que eu pesquisei aqui, justamente o Midtjylland da Dinamarca e o Brentford da Inglaterra, que tinham o mesmo dono, né, foram pioneiros nessa abordagem, só que treinadores de bola parada já foram para Manchester City, Chelsea, Wolverhampton, Aston Villa, Tottenham, entre tantos outros, além de seleções como Alemanha e Itália. E a seleção brasileira não tem, não? Podia ter, né? Quem ainda não tem, Podia ter, provavelmente em breve terá. O Gronemark, aquele treinador de laterais que trabalhou no Liverpool, disse que vê times da Bundesliga e que jogam a Champions ainda sem técnicos de bola parada hoje em dia e que isso é a pior coisa que se pode fazer. E ele traz um argumento muito interessante. Ele falou que cada jogo tem uns 15 a 20 minutos ali que são gastos com bolas paradas, né? Laterais, faltas, escanteios, tiros de meta. E somando tudo isso aí, a gente deve ter o quê? Uns 100 lances de bola parada, mais ou menos, numa partida? Então, Caralho, é uma muito, né? Mas deve contar lateral pra caramba, pô. E tiro de meta, porque 100 lances parte gigantesca de um jogo. E se especializar nisso pode fazer uma é o que eu falo, mano. Vai ter que ter mais jogada ensaiada aí no rolê, velho. diferença brutal. Na Premier League atual, a cada 4 gols, um é de bola parada, Olha aí, sem contar 25%. pênaltis. Essa é a 25%. maior taxa dos últimos 10 anos, uma tendência que parece que veio pra ficar. Se antes todos os times queriam jogar na posse de bola, queriam imitar ali o tic-tac do Pep Guardiola, parece que agora o jogo virou. Mas nem tudo são flores, e esse novo movimento também tem levantado críticas. O ex-jogador Jamie Carragher, por exemplo, Mano, disse esse cara é chato pra caramba, velho. Esse cara só critica, mano. Nada tá bom pra ele, velho. Toda vez que eu vejo alguém falando que esse cara falou alguma coisa, ele tá reclamando de alguma coisa. que é entediante e que o futebol regrediu. Um jornalista da ESPN Chato pra gringa caramba, escreveu um artigo gigantesco argumentando que se os times favorecem escanteios e laterais, a gente vai ter menos dribles, menos jogadas de pé em pé e menos futebol bonito, e que as bolas paradas podem estar arruinando a Premier League. Mas vocês lembram Mas do quer fazer o quê? Aí o cara faz a falta, só pode bater a falta curta? Como é que é? começo do vídeo, quando eu falei que o Stoke City chegou a ganhar de 2-1 do Arsenal com 2 lateramentos do Dilep? Então a gente foi nos arquivos, puxou uma fita VHS empoeirada e achou um programa antigo da BBC daquela época discutindo a partida. E um dos comentaristas diz o seguinte: And yes, I would like to think this is possibly the best footballing side in the league. But there's elements which have been missing in the side. 17 anos depois, o Arsenal encontrou na bola parada esse algo diferente. E é criticado justamente por causa disso. Uma jogadinha que o Arsenal tinha, por exemplo, era colocar o Ben White meio que agarrando o goleiro ali, né, atrapalhando o cara pro time poder marcar o gol. Muitos argumentavam que isso tinha que ser marcado falta, por ser injusto com o goleiro, mas meio que seguiu assim e hoje outros times usam do mesmo artifício. Mano, Mas hoje em dia o goleiro tá no sal na pequena área, mano. No sal. a pergunta que fica é, até quando que isso aí vai durar? O Nicolas Jover, treinador de bola parada do Arsenal lá, né, disse que os times estudam os adversários e se adaptam. E no final das contas, os adversários se adaptaram às estratégias do Arsenal, só que depois o Mano, mas é o bagulho é o seguinte, tipo, pra counterar essa jogada do Arsenal, você tem que colocar mais gente mais perto do gol, mano. E quanto mais gente perto do gol, mano, se a bola for muito fechada, mano, qualquer desvio a bola vai entrar, tá ligado? É muito difícil, velho. o Arsenal foi lá, se reinventou, buscou novas jogadas e voltou a marcar gols de bola parada. Tem um caso muito interessante que fala também sobre essa adaptação, voltando lá pros laterais, que é o Midtjylland da Dinamarca. Eu falei pra vocês como que eles foram um dos primeiros clubes a cair de cabeça nesse lance de lateramento, e na
temporada 2014-15, eles foram campeões da Dinamarca, metendo 25 gols de bola parada. O segundo time que fez mais gol assim teve 12 apenas, menos da metade. Porém, o que aconteceu nas temporadas seguintes? Os adversários foram se adaptando. E quando o Midtjylland foi campeão mais uma vez, de novo metendo 25 gols de bola parada, outros dois times também fizeram mais de 20 gols desse jeito, enquanto outros 8 fizeram mais de 10. Ou seja, puxados pelo Midtjylland, basicamente a técnica tomou conta. Mano, é tipo no FIFA, né, velho? É tipo no FIFA. No FIFA, tipo assim, essa formação aqui tá roubada. Aí o cara começa a tomar pau pra formação roubada. Aí o que ele faz? Vai pra formação roubada, pô. É a Cláudia Pina, mano. Começou o Fifinha, pô, mano, tomei um couro da Cláudia Pina. Normal, né? Pô, tomei outro couro da Cláudia Pina. Que isso que tá acontecendo, velho? Caralho, outro couro pra Cláudia Pina? Vou ter que comprar a Cláudia Pina. E é assim que vai espalhando o meta, tá ligado? Do futebol dinamarquês. Não consegue derrotá-los, junte-se a eles, né? Se o lateral na área e a bola parada em geral é uma arma tão perigosa, por que não tentar fazer igual pra nivelar o jogo, digamos assim? E como isso vai mudar o futebol? Com os laterais cada vez mais perigosos, será que os jogadores vão pensar duas vezes antes de se matar pra evitar um escanteio e jogar a bola pela lateral? O que mais que vai virar moda, né? Chutão de goleiro pro ataque, de zagueiro mandando lançamento direto sem passar pelo meio campo. A gente já tá vendo aí times que no apito inicial, em vez de saírem jogando, já dão um chutão lá perto da bandeirinha de escanteio. Então nada mais me surpreenderia, né? Aconteça o que acontecer, o fato é que o tempo inocentou. No FIFA hoje tomei 14 gols. Pelo menos uns 13 foi pra Cláudia Pina, né? Stoke City. E eu falei muito de treinador de lateral nesse vídeo, né? Mas você sabia que a especialização no futebol também tá chegando em outras áreas? E a gente tem, por exemplo, treinador de substituições. Exatamente, a gente fez um vídeo muito interessante que tá aqui, que eu sugiro que vocês assistam. Quero ver esse vídeo aí depois, hein, rapaziada? Parece ser maneiro. Mas, pô, mais um vídeo maneiro do Eurofut aí, né, velho? O Eurofut não erra, né, velho? O cara manda bem.